Fala, fi! Beleza? Então, vamos agora começar a estudar o conceito de modularização. Modularização vai nos permitir estudar duas coisas distintas: procedimentos e funções, tá? Por modularização, você precisa entender o seguinte: ela vai te permitir construir aplicações ou composições. Deixa eu refazer, botar a definição que o cara deu certinho. Modularização denota a construção de programas e programas pela composição de partes pequenas para formar partes maiores. As partes são chamadas módulos. Pronto, essa é a definição de modularização, tá? Modularização ou modularização vai nos permitir criar estruturinhas pequenininhas da aplicação, bem pequenas mesmo, e o conjunto de todas essas estruturas pequenas vai nos permitir criar aplicações maiores, tá? Então essa é a ideia de modularização. Nela a gente vai estudar procedimentos e estudar funções, tá? São bastante parecidas as duas coisas, tá? A diferença básica entre procedimento e função é que procedimento eu não tenho instrução de retorno, em função eu tenho instrução de retorno. Então, na aula de hoje, que vai ser bem curta, bem rápida, você vai entender procedimento. Na próxima aula, que eu acredito que vai ser bastante longa, a gente vai estudar sobre função. E aí a gente vai entender várias coisas. A gente vai entender função, passagem de parâmetro por valor, passagem de parâmetro por referência, chamada de função, e etc, etc, etc. Hoje a gente vai ver só a estrutura. Então a gente vai aqui entender sobre procedimentos. Deixa eu só tirar o título aqui e colocar ele para cá. O que é um procedimento? Procedimento é um módulo, a gente já viu a definição de módulo acima, é um módulo sem instrução de retorno, ou seja, é void. Você vai entender se é void daqui a pouco. Tá? Qual é a estrutura, como declara, qual é a sintaxe do procedimento? Como ele não tem instrução de retorno, a gente escreve void, nome do procedimento, a lista de parâmetros, e aqui a gente vai fazer todas as declarações que tiverem que ser feitas, e por fim fechamos o parâmetro. O parâmetro não, o procedimento, tá? Lista de parâmetros a gente vai estudar com profundidade lá em funções. Aqui a gente não vai estudar parâmetros, tá? Então vamos entender o que é um procedimento e como declarar as coisas dentro dele. Coceira no nariz. Uiha! E a lista de parâmetros vai ficar para a aula de funções, tá? Então o que a gente entende? Um parâmetro ele não possui instrução de retorno, por isso nós não definimos um tipo. Não falamos int, não falamos float, não falamos char. Apenas void, porque ele é sem instrução de retorno. Tranquilo? Na linha 4, a gente vai ter... Na linha 4. Deixa eu botar aqui o número na linha para ficar tranquilo. 2 e 3. Na linha 2, a gente vai ter todas as declarações desse procedimento, tá? E aqui dentro a gente vai programar normalmente, só que dentro do procedimento. Vou criar um exemplo abaixo, daqui a pouco lá no Deve Ser Mais Mais, para que você visualize isso com mais clareza, para que você visualize isso com mais tranquilidade. Então, é o que você precisa entender. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma aplicação, tá? Que vai ter uma função e um procedimento. A função vai se chamar calcular INSS e o procedimento vai se chamar mostrar. Então a gente vai ver isso agora lá no Deve Ser
Eu vou trocar a tela. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Tranquilo. Agora vou trocar a tela. Tá preta, não sei por que tá preta, mas deixa eu só conferir aqui. Espera. Ah, deixa eu fechar e abrir de novo, é mais fácil. Deixa eu abrir o Deve Ser Mais de novo. Não vai ter edição desse vídeo, você vai ver todas essas falhas acontecendo. Pronto, Deve Ser Mais aberto. Agora eu vou jogar ele aí na tela para vocês. Cadê? Deve Ser Mais, cadê você aqui? Vamos lá, iniciar. Arquivo, vamos abrir um novo arquivo. Eita, vamos lá, vamos declarar essas bibliotecas tudo na unha então. Include stdio.h, include stdlib.h. Pronto, declaradas as bibliotecas, vamos criar o nosso procedimento. Primeiro a gente vai começar com a função, tá? Como eu te disse, função vai ficar na nossa próxima aula. Então não se martirize tentando entender função agora. Não vou nem explicar a função, só vou criar. O que eu vou ficar falando agora enquanto eu estou escrevendo aqui? Porque você só vai falar sobre função na próxima aula. Salário vezes. Você percebe que a gente está programando normal. Normal. Saca? Só que dentro de um bloco menorzinho de programação. Ó. Pronto, criamos uma estrutura. Uma estrutura não, uma função. Agora a gente vai fazer o procedimento. Aqui a gente vai gastar um tempo. O procedimento mostrar. Então vamos lá. Primeiro a gente começa declarando o quê? Void, porque ele é do tipo vazio, tá? Como ele é do tipo vazio, void, a gente vai dar um nome. O nome é mostrar. E o parâmetro é float salário. O parâmetro também vai ficar para a próxima aula, tá? Para a gente entender esse parâmetro. Por que eu estou colocando os nomes com letra maiúscula em caixa alta? Para ficar bem definidinho e identificar qual é o nome do procedimento. Mas se você quiser, você não precisa criar com caixa alta. Você pode criar tudo em caixa baixa. Aqui a gente está criando uma variável. A gente está criando salário novo. Vai receber o quê? Calcular INSS. Salário. Vamos lá. Deixa eu só terminar de escrever, depois a gente vai lá. Eita, que monte de vamos lá, né? Printf. Salário líquido é igual a 100.2f barra n para pular uma linha. Salário novo. Pronto. Acabamos o nosso procedimento. Então vamos lá, criamos um procedimento chamado mostrar, e não tem instrução de retorno, então é do tipo vazio. Veja que aqui em cima, na linha 7, dentro da função, eu tenho um retorno, tá vendo? Return salary. Aqui no procedimento não temos, porque não precisa de instrução de retorno. Declaramos um parâmetro, tá? Float salário. Esse parâmetro, só um adendo para você não ficar tão perdido, ele é uma referência, tá? Ele vai servir de referência. Na próxima aula vocês vão entender melhor. E aqui eu declaro a variável salário líquido. Salário novo. Salário novo. O que ele está recebendo? Calcular INSS. E aqui que vem os benefícios de tanto função quanto procedimento.
Ao invés de eu fazer tudo isso daqui aqui, eu crio ele uma vez só, aqui na função, e todas as vezes que eu precisar usar essa estrutura de cálculo, eu só chamo a função, tá vendo? É muito mais simples, porque você só faz o cálculo uma vez, uma única vez, e todas as vezes que você precisar dele, você vem e apenas o chama. Tá vendo aqui, ó? Salário é um parâmetro, é a referência. Eu tenho um parâmetro aqui em cima, tenho um parâmetro aqui dentro. Então ele está chamando. Então quando chama isso daqui, ele está fazendo todo esse cálculo aqui e dando para a gente, não retornando, e dá o valor do salário novo. Então o salário novo, independente do valor que eu colocar, vai ser calculado de todas as formas. Então essa é a ideia do procedimento. E aqui agora, você vê que não tem a função principal ainda. Agora que a gente vai iniciar a função principal. Vou até colocar aqui programa principal para não ficar tranquilo. Criamos uma função, criamos um procedimento que chama essa função, tá? E agora a gente vai fazer a função principal. Então a gente vem aqui e manda um int main. Pronto, e a gente abre o programa principal. Deixa eu só dar uma seção de enter aqui para ficar para cima. E aqui a gente vai declarar uma variável chamada float salário bruto e salário novo. Beleza. Printf. Digite o seu salário. A gente vai armazenar isso no salário bruto, tá? Normal, porcento %F. Opa, não é 5F não, é porcento %F. Salário bruto. Pronto. Percebo que agora vou chamar a função mostrar e vou passar o salário bruto. Olha que beleza. Deixa eu só botar um system pause aqui. E botar daqui. Olha que beleza. Como é que ficou a nossa função principal. Olha o tamanhozinho disso daqui, ó. Olha isso, que coisa linda. Eu só peço aqui o salário do cara. Tá vendo? Só peço o salário do cara. E aí, depois eu só chamo a função, o procedimento, e toda a mágica vai acontecer. Vamos executar isso daqui. Você vê. Ó. Eita glória, qual foi o erro? Pronto, escrevi float errado. Agora vai. E printf errado. Acontece nas melhores famílias. Então vamos lá. Vou botar um salário de R$ 1.000, um aumento de 8%. É 8% que a gente colocou? Sim. Então, uma redução de 8%. Então, meu salário vai ter que cair para 1.020, mais ou menos. Salário 1.020 não, 920. Tá vendo? Deixa eu ver se você viu. Cadê? Você viu? E aí, o que aconteceu? Deixa eu tentar parear, tirar da tela aqui. Perceba que é o seguinte, ó. Esse pedacinho de código foi suficiente para chamar todo mundo. O procedimento aqui, ele está fazendo alguns cálculos, a função está fazendo alguns cálculos. Isso nos permite ter um programa principal mais enxuto, menorzinho. Então, quando a gente trabalha, deixa eu só deixar na tela o programa e voltar para cá. Quando a gente trabalha com procedimento, com função, a ideia toda é essa mesmo. De facilitar a construção
do programa principal. Todas as vezes que eu precisar calcular o INSS dentro dessa aplicação, eu não preciso fazer a conta mais. Eu apenas chamo o procedimento que tudo vai estar de boa. Então essa é a ideia do procedimento. Quebrar em programas menores, dividir a aplicação em pedacinhos, tá? Para ser construída uma aplicação principal mais enxuta. Eu acho que deu para entender a ideia de procedimento, tá? Os erros que deram foi porque eu escrevi os comandos básicos errado, o float eu escrevi flout e eu esqueci de botar printf, aí dá erro mesmo. Mas a ideia de procedimento é essa. Na nossa próxima aula a gente vai ver sobre função. E ali a gente vai ver parâmetro, como é passagem de parâmetro, parâmetro referência, parâmetro por valor, as formas de executar a função. Então, na aula de função vai ser tudo detalhado. Essa aula aqui é apenas teórica, então precisa assistir com muita atenção. No mais, forte abraço e até a próxima. Valeu!